O Espírito Santo. Quem é ele? Como receber? Quem não pode recebê-lo? Ele é Deus? Como ele se manifesta? Veja muito mais neste vídeo que reúne diversas informações das quais talvez você nunca tenha ouvido. Quem é ele? O Consolador. Aquele que consola. João 14, verso 26. Mas aquele Consolador. O Espírito Santo. Que o Pai enviará em meu nome. Um ensinador. João 14, verso 26. Esse vos ensinará todas as coisas. Aquele que relembra a verdade. João 14, verso 26. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, aquele que tem o Espírito não pode ser um esquecido da palavra, mas um praticante. É o Espírito do Pai ou do Filho? Para responder isto é necessário ler alguns textos que nos deixam claro de onde ele veio e quando. Vamos lá. Quando surgiu? João 7, verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Aqui fica claro que o Espírito Santo não havia sido dado a ninguém até a morte e ressurreição do Salvador. Sendo assim, que Espírito o Cristo tinha? A palavra responde. João 14, verso 10. Mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. O Espírito do Deus de Abraão, Isaque e Jacó estava em Emanuel e assim Deus realizava as obras em seu Filho unigênito. Lucas 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Este mesmo Espírito guiou os profetas todos. Porque já vimos que não havia Espírito Santo até a morte e ressurreição. Então todos os profetas e o Filho do Homem foram guiados pelo Espírito do Pai. Mas por que não havia Espírito Santo antes da morte e ressurreição do Mestre? Porque era necessário ele cumprir sua missão como remidor e salvador da criação antes. Sofrendo humilhações e tristezas e nos dando o exemplo de que é possível servir ao Senhor perfeitamente como ele mesmo fez. Por isso ele veio semelhante a nós. Hebreus 2, verso 17. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo que ele mesmo sofreu quando tentado, então ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Ele veio menor que os anjos como nós. Então não pense que você não pode fazer algo porque pensas que o Mestre veio superior a você. Ele veio exatamente como nós. Hebreus 2, verso 6. No entanto, alguém em certa passagem testemunhou, afirmando: que é o homem, para que com ele te importes, e o filho de Adão, para que venhas visitá-lo. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ele veio na mesma carne e com as mesmas características de um de nós. Sendo assim, quando cumpriu sua missão, recebeu todo o poder no céu e na terra. Quando ressuscitou, foi visto por Maria e ele disse para ela: não me toques. Vamos ver o porquê disto em João 20, verso 16. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Ou seja, ele iria subir ao Pai e receber o fruto de seu trabalho cumprido e assim poder enviar o Espírito Santo a todos que lhe obedecem sem tropeçar. Vamos ver isso. João 20, verso 19. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes ser-lhes-ão mantidos. Felizes os que não viram e creram. Ok. Já vimos quando ele surgiu. Agora, com base nisto, temos a certeza que o Espírito Santo é o Espírito do Filho glorificado após a ressurreição pelo Pai. O Pai enviou para nós da parte do Filho. João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Por que precisamos dele? Já vimos no início que ele nos consola e nos relembra da verdade. Uma pessoa sem consolo e sem verdade está perdida eternamente. Mas o que mais o Espírito faz por nós? João 16, verso 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas, se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Porque os homens não creem em mim. Só quem tem o Espírito pode reconhecer seu pecado através da leitura da Escritura e assim ter vida eterna. Os que não têm ficam cegos. Pois o próprio Deus os cega porque não amam a verdade. Antes amaram a mentira. O ensino religioso que tira o mandamento de Deus e põe no lugar o mandamento de homens e os cegos obedecem sem questionar. Vamos provar isto. João 12, verso 37. Mas, embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus, para cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os possa curar. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito, caminhando na luz. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus, não declaravam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga, pois amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a honra dos homens, exatamente o que diz em Mateus 15, verso 3. Aqui você descobre se sua adoração chega a Deus ou se você está perdendo tempo e se enganando. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós, também, o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. E, quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Sempre que alguém deixa de fazer o que Deus mandou, o que está escrito? Para fazer o que o homem manda, o que não está escrito, está adorando em vão. Sua adoração não tem valor algum. Vamos pensar sobre isso e rever nossa vida. Vamos para o próximo item. Da justiça. Porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Só quem tem o Espírito pode entender o significado de sua morte e ressurreição. Porque foi justo o seu ato de sacrificar-se por amor de muitos, para que nós pudéssemos sacrificar nossas próprias vidas e desejos por amor dele. Aborrecer sua própria vida. Pois somos escravos dele por amor. Escravo não tem vontade própria. Escravo só obedece seu senhor. Romanos 6, verso 22. Contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Terceiro item. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Só quem tem o Espírito pode entender o juízo do Criador sobre seus inimigos e por que serão destinados ao fogo eterno.
somente por desobedecer qualquer uma de suas ordens. Vamos dar uma pequena prova de um erro fatal na profecia de Isaías falando da volta do Filho do Homem, a qual as pessoas pedem e esperam sem saber que a maioria será punida por isso. Você poderá dizer: mas isto é Velho Testamento, já passou. Além desta frase estar errada, se você disser que esta profecia já passou, estará negando que o Filho do Homem voltará. Pois a profecia está falando dos novos céus e nova terra que é citado também em Apocalipse, onde os santos vão morar. Leia a profecia, Isaías 66 verso 15. Porque, eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco, e a abominação, e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Verso 22. Porque, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha presença, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Quem não pode recebê-lo e como receber? João 14 verso 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Mas por que o mundo não pode recebê-lo? Porque para ter o Espírito antes é necessário guardar os mandamentos do Salvador. João 14 verso 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Como o mundo poderia receber se ensina que suas leis já passaram? O Emanuel, o Cristo vivo, nos ensinou que não veio acabar com a lei ou os profetas, mas veio dar o sentido completo, veio cumpri-las. Mateus 5 verso 17. Então, se você deseja receber o Espírito da verdade, precisa passar por esta prova de amor. Se me amam, guardem meus mandamentos, então eu pedirei ao Pai e ele enviará o Consolador. Que mandamentos são estes? João 5 verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Para ter o Espírito é necessário examinar os ensinos do Salvador e colocar tudo o que ele mandou em prática. Ser um imitador de Deus. Efésios 5. Em outras palavras, fazer o que ele fazia, falar como ele falava, pensar como ele pensava, se vestir como ele se vestia, agir como ele agia, ser santo. É possível, pois ele mesmo nos manda ser santos como o Pai que está nos céus é santo. Passe a examinar as Escrituras e praticar e tenha a vida eterna. João 14 verso 21. Tenha certeza que sem os mandamentos não há Espírito Santo e nem salvação. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Apocalipse 22 verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Como não perdê-lo? Todo aquele que vive pecando depois de saber a verdade, não há mais nenhum tipo de sacrifício pelos pecados dele. Este será lançado no fogo eterno. Mas o que é o pecado? Leia Hebreus e depois veja o que quer dizer pecado. Hebreus 10 verso 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Por quê?
Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Sabendo disso, o que é o pecado? 1 João 3 verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Dissemos acima que o Emanuel não veio acabar com a lei. Esta é mais uma prova que você precisa dedicar todo o seu tempo lendo e aprendendo as Escrituras para entender a lei no modo que Emanuel ensinou e praticou nos 4 evangelhos. Faça igual a ele e não se preocupe com a condenação. Porque se você o imitar não será confundido. O Espírito Santo é uma pessoa? É Deus? Não. É a manifestação de Deus. Creio que depois destes textos você já entendeu que o Espírito Santo é o Espírito de Emanuel glorificado após sua morte e ressurreição. Ele vem como mensageiro entregando a mensagem. Ele é um enviado e só fala o que lhe foi mandado falar. Vamos ler. João 16 verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Como o Espírito Santo se manifesta? Marcos 16 verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Falando de milagres, devemos tomar cuidado, pois os servos do diabo fazem milagres. Não creis? Vamos comprovar com 3 textos muito claros sobre isso. Segundo Tessalonicenses 2 verso 9. O espírito do erro é dado para enganar ainda mais aqueles que não acreditaram na verdade. Antes amaram a mentira. Vamos ler. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. 2. Os servos de Satanás se fingem de servos de Deus. Satã pode aparecer como anjo de luz. 2 Coríntios 11 verso 14. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. 3. É permitido ao falso profeta fazer algum milagre para testar o povo de Deus. Deuteronômio 13 verso 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis, e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando eu receberei? Como saber se eu tenho? Creio que este texto irá responder exatamente o que você precisa entender. Paciência e constância são a resposta para tudo. Hebreus 10 verso 36. Por que necessitais de paciência? Para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo. E o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Veja o vídeo com atenção e medite. Você vai aprender muito e isto lhe dará uma grande noção sobre este assunto.
Para mais entendimentos sobre o Espírito, recomendo os vídeos Os Três que Dão Testemunho. O Pai sim, o Filho sim. O Espírito Santo sim. A Trindade não.